Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos nesse encontro maravilhoso para falar do incrível mundo do que no edital de vocês é chamado por raciocínio lógico matemático, o que com matéria é um pouco dúbio, né? Porque a gente tem, quando o edital fala raciocínio lógico, a gente sabe, é a parte da lógica. Quando a gente fala que um edital é de matemática, a gente sabe, é a parte da matemática. Mas quando vem num edital raciocínio lógico matemático, tem que analisar o conteúdo programático para entender o que vai acontecer. Porque algumas provas, algumas bancas chamam raciocínio lógico matemático, chamam na verdade o raciocínio lógico no edital de raciocínio lógico matemático, a matemática no edital de raciocínio lógico matemático, ou às vezes o que você tem ali é um misturadão dos dois. E para vocês, este é o caso. O edital de raciocínio lógico matemático de vocês, ele trabalha com uma mistura, um tomadão ali de vários temas, tanto da matemática quanto da lógica, tá certo? E hoje, nesse nosso encontro, eu quero falar de um dos temas matemáticos mais importantes na prova, e quando eu falo que ele é importante é porque ele aparece muito, é um tema com alta incidência, e também um tema que gera um pânico geral na galera, que é a parte de porcentagem, tá certo? E eu acho até isso interessante, quero até conversar com vocês sobre isso. Por quê? É engraçado o medo que as pessoas têm de porcentagem. A quantidade de alunos que chega para mim e fala, putz, Pedrão, vai cair porcentagem, putz, eu tenho um medo, eu me atrapalho inteiro, porcentagem é difícil. E eu particularmente acho isso curioso, porque sinceramente, porcentagem não é difícil. É que da forma que a maioria aprendeu, do jeito que foi construído o raciocínio de porcentagem, acaba ficando uma coisa muito difícil mesmo. Mas na verdade a porcentagem em si é algo bem mais simples do que a gente imagina. Até porque porcentagem eu nem diria que é uma matéria. Por mais que seja um tema, vai aparecer, como eu falei, é dos temas matemáticos talvez o mais incidente da prova de vocês, mas eu não chamaria porcentagem de uma matéria, certo? Porque porcentagem, na verdade, é só um formato numérico. É isso. A porcentagem, ela é um formato numérico. Assim como eu tenho o formato fracionário, que é quando eu represento o número como fração, divisão de dois inteiros, e eu tenho o formato decimal, que é quando eu pego a parte quebrada do número e jogo após a vírgula, eu também tenho o formato percentual, que é quando você pega uma divisão por 100 e representa por um símbolo de porcento. Então, por exemplo, o número 48 sobre 100, que é uma forma fracionária, fração de dois inteiros, que poderia até ser simplificada, certo? Eu podia cortar em cima e embaixo por 2, 48 vira 24 e o 100 vira 50, corto por 2 de novo, ficaria 12 sobre 25. Então o número 48 por 100, que como fração poderia ser 12 sobre 25, que como decimal poderia ser 0,48, em porcentagem eu poderia representar como 48%. Então a porcentagem é só um formato numérico. Mas eu sei que nesse momento dizer isso não tira o medo que você tem da porcentagem, não tira a dificuldade que você tem com o tema. E para a gente entender isso de verdade e perder esse medo e conseguir trabalhar com a porcentagem naturalmente, como se fosse simplesmente um formato numérico, a gente vai precisar trabalhar e ver alguns casos. E é justamente o que eu quero fazer agora com vocês. Eu quero mostrar algumas situações e dentro dessas situações explicar o que efetivamente é a porcentagem e principalmente como calcular, tá legal? Só que para isso eu vou precisar da lousa, então para começar já vem comigo aqui na tela e vamos começar a falar sobre porcentagem. E bom, o que você precisa saber sobre porcentagem? Que ela é basicamente um formato numérico. Então, por exemplo, 10%. Isso é uma porcentagem. E o que ela representa? Bom, este porcento que eu tenho, este símbolo de porcentagem, ele significa simplesmente sobre 100. Então, quando eu falo 10%, eu estou falando 10 sobre 100.
Opa. Agora sim. Olha lá. 10% vai ser simplesmente 10 sobre 100. Acabou. Ah, Pedrão, mas espera aí, eu sei que também dá para escrever como decimal. Sim, dá. Até porque 10 sobre 100, se você fizer essa divisão, se você fizer a conta, você vai descobrir que 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. E repara que, por enquanto, a única coisa que eu fiz foi brincar com formatos numéricos. Então, o número em formato percentual, como porcentagem 10%, ele poderia ser representado na forma fracionária como 10 sobre 100 ou simplesmente 0,1 na forma decimal. E isso pode acontecer em cima de qualquer outro. Então, por exemplo, se eu tivesse 37,2%, tá lá, 37,2%. O que é 37,2%? Já falei. Este símbolo de porcentagem indica sobre 100, então 37,2% é a mesma coisa que 37,2 sobre 100, ou simplesmente fazendo a divisão 0,372 na forma decimal. Acabou. Então, porcentagem é um simples formato de número, onde essa apresentação que eu uso o símbolo do porcento significa sobre 100. E aí, quando você pega o número, você pode trocar por ele sobre 100 ou simplesmente na forma decimal, resolvendo a divisão. E, sinceramente, eu poderia acabar a aula neste momento. Acabou. Isso é porcentagem. Não, Pedrão, como assim? É sério, isso é porcentagem. Acabou. O resto não tem mais nada para falar. Não, Pedrão. Peraí. O meu problema não é entender isso que está na lousa. O meu problema é calcular a porcentagem de alguma coisa. Beleza, vamos ver se eu entendi. Vou pegar um exemplo. Eu quero calcular 10% de 100. É isso que você tem medo? Esse é seu problema? Calcular 10% de 100, por exemplo? Não, Pedro, esse não. Porque esse é ridículo. Esse é ridículo. Eu sei que 10% de 100 é simplesmente 10. Esse aqui eu tiro de letra. Esse eu faço facinho. O meu problema é quando eu vou trabalhar com números piores, coisas mais complicadas. Por exemplo, se eu tivesse que calcular 37,2% de 48. Aí, esse caso já não daria para fazer. E sabe, aqui fica escrachado um problema que muita gente tem com a matemática e que eu acho até que é um dos motivos da grande dificuldade que todo mundo tem com matemática. Por quê? Você até entende a porcentagem como formato de número. Quando eu falo isso aqui, vocês entendem tranquilamente. Só que primeiro que muita gente pensa nisso na hora de resolver a questão. Mas até aí tá beleza. Só que aí quando a gente vai calcular a porcentagem, o cara olha um caso como esse e fala, esse é facinho, ridículo, dá 10. O problema não é isso, o problema é isso. E sabe, é muito curioso se dizer isso. Por quê? Porque as duas coisas são a mesma coisa. Como assim? Ué, nos dois casos eu estou calculando a porcentagem de um número. A porcentagem de um número. Então, se você tem alguma dificuldade para conseguir fazer esse caso de baixo, mas você consegue sem problema algum resolver o de cima, é porque você não entendeu o que é porcentagem. Você simplesmente decorou alguns casos, decorou alguns pensamentos, mas não entendeu o que a matéria representa em si. E aí sim, você fica condicionado a conseguir resolver algumas situações, mas outras não, porque tudo depende do número, certo? E aqui até uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Então, quando você
só consegue resolver um problema matemático dependendo dos números que você tem ali, é porque você não conhece aquela matéria, você não domina aquela matéria. Você simplesmente se acostumou com alguns casos, tá? É o caso do 10%. Se você perguntar para uma pessoa, quanto que é 10%? Falar, 10% de 100 é 10, acabou. Tá, 10% de 50 é 5, acabou. Só que quando eu pergunto quanto que é 37,2% de 50, você se atrapalha. E por quê? Porque, na verdade, você não aprendeu a calcular porcentagem, você decorou alguns casos. E isso é muito problemático, por quê? Porque te dá uma falsa ideia de que você aprendeu aquele tema. Então, quando alguém te mostra um macetezinho que resolve alguns casos, tá? Então vem aqui e te ensina um truque, um macete para você decorar a tábua do 9. Né? Inclusive é bem fácil esse truque, se quiserem depois vocês pedem eu explico. Me segue lá no Instagram, pede no Instagram, Pedro, não, quero saber o truque para a tábua do 9. Eu gravo um vídeo, um Reels no Instagram ensinando. Então quem quiser, me adiciona no Instagram, inclusive você vai adicionar de qualquer jeito, e aí, né, pede lá. Mas enfim, voltando. Quando eu te ensino um truque, um macete para decorar a tábua do 9, você começa a fazer as contas rapidinho e fala, caraca, olha aí, aprendi tabuada. Não, não é bem assim. Você aprendeu um truquezinho para calcular os valores da tabuada do 9, certo? É diferente. Então, cuidado que quando a sua capacidade de resolver uma questão depende dos números que aparecem nela, é porque você não entendeu aquele tema. Você só decorou alguns casos. Legal? E aí, se este for o seu problema com porcentagem, se você vira para mim e fala assim, Pedrão, algumas dessas facinhas eu sei resolver, mas quando fica um número feio eu me atrapalho, se este é o seu problema, presta bem atenção. Porque a gente vai resolver este problema agora, nesse momento, tá legal? Então, para isso, vem comigo aqui de volta na tela. E eu não sei porque eu troquei de tela, nessa queria me ter na mesma. E bom, se liga só. O que a gente tem que calcular aqui? Ó? Presta atenção. 10%, sabe? Vocês sabem o que é 10%? Não, eu sei. 10% você acabou de falar, que é 10 sobre 100 ou 0,1, que dá na mesma. Beleza. Então você sabe o que é 10%. A próxima pergunta é, o 100, você sabe o que é o 100? Não, é lógico que eu sei o que é o 100. O 100, ele é o 100, entendeu? Pensar, o 100 é o 100. Beleza. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Se você tem qualquer problema com cálculo de porcentagem, mas essa eu sei, tá, mas a de baixo não, então tem problema. Se você tem qualquer problema com cálculo de porcentagem, o seu problema não está nem na porcentagem e nem no número. Tá, Pedro? Então onde está meu problema? O seu problema está aqui no meio. O seu problema está no D. Se você sabe o que é 10% e você sabe o que é 100, qualquer problema que você tem em cima desse cálculo não está em nenhum deles dois. Vai estar no D. Tá, Pedrão? E o que é o D? Guarda no coraçãozinho de vocês. Na matemática, o D, o do, o dá, ele vai ser sempre uma multiplicação. Acabou. Dentro da matemática, o D, o do, o dá, ele sempre vai representar uma multiplicação. Então, se eu quero fazer 10% de 100, eu quero fazer 10% vezes 100. Acabou. Essa é a conta. E aí, quando você calcula, o 100 que está multiplicando corta com o 100 que está dividindo, vai sobrar só o 10, que dá 10. Tá, Pedro, mas você não ajudou em nada. Eu já sabia que esse caso era 10. O meu problema é com essas situações mais complicadas. De novo, não deveria ser. Por quê? Vamos lá. 37,2% a gente sabe que é 37,2 sobre 100. Tranquilo? Depois, 48 a gente sabe que é 48. Então, mais uma vez, se você tem qualquer problema para calcular isso aqui, o seu problema não está no 37,2% e nem no 48%. Mais uma vez, o seu problema está no D.
E na matemática, o D, o DO, o DA, ele é sempre uma multiplicação. Então, para você calcular 37,2% de 48, é só fazer 37,2 sobre 100, ou mesmo 0,372 para quem prefere decimal, e multiplicar por 48. Acabou. Esse é o cálculo que você vai fazer sempre que você tiver que calcular a porcentagem de alguma coisa. Ai, Pedrão, mas os números são feios. E aí não interessa. Se você está com um problema aqui, o seu problema não é mais em porcentagem. O seu problema é em multiplicação. Então agora você tem que estudar multiplicação, tem que ficar bom para não se atrapalhar em fazer multiplicações complicadinhas como essa. De qualquer forma, para terminar o nosso cálculo, é só multiplicar. Quando eu faço 37,2 vezes 48, multiplicado por 48, isso vai dar 1.785, né? Isso, 1.785,6, o finalzinho é fácil. Então, fiz 37,2 vezes 48, deu 1.785,6. Só não esquece que eu tenho que dividir por 100. E aí, quando eu divido por 100, eu pego essa vírgula e jogo 2 casas para a esquerda. 1, 2, ó. Então, 37,2% de 48 é 17,856 e acabou. Pedrão, mas na hora de jogar a vírgula eu sempre me atrapalho. Pô, não deveria, porque o bom senso já resolve. Pensa comigo. Você está calculando 37% de 48. Meu, metade, 50% do 48 seria 24. Então, o meu número tem que ser menor do que 24. O que mostra que 17.000 não faz sentido, 1.700 não faz sentido, 178 não faz sentido. Mas também não vai ser tão baixo a ponto de ser 1,7. Então, se você tem problema com vírgulas e zeros, é só usar o bom senso que você resolve. Tá legal? E esse é o nosso modelinho para calcular qualquer valor de porcentagem. É só multiplicar que você resolve o problema. E aí, para ter certeza que todo mundo entendeu o que eu quis explicar aqui, eu vou fazer um caso final. Saideira para vocês calcularem. Eu quero que vocês me digam quanto que é. Quanto que é? 71,5% de 61. Acabou. Eu quero que vocês me digam quanto que é isso aqui e se calculou, conseguiu, acabou. Você entendeu tudo sobre este bloco, certo? É lógico que para resolver isso você vai precisar de um tempo, então meu conselho é pausa o vídeo nesse momento, faz esse cálculo de porcentagem e aí você dá play para ver como que é a resolução, tá certo? Eu aqui já vou direto, até para a gente não perder tempo do nosso bloco. Então vamos lá. Você tem que calcular isso aqui. O que você vai pensar? Bem fácil. 71,5% é a mesma coisa que 71,5 sobre 100. Pedrão, quero trabalhar com decimal. Às vezes, nesse caso, fica mais difícil. Mas tudo bem, você colocaria 0,715. Acabou. Transformação de formato numérico. Depois, o 61, você sabe que é 61. No lugar de 61, ah lá, 61. Tem nem o que pensar. E agora você sabe que na matemática, o D, o DO e o DA, ele sempre representa uma multiplicação. Então, 71,5 sobre 100 vezes 61 é o nosso cálculo. Acabou. O que você vai fazer? Começa pela multiplicação. 71,5 vezes 61 vai dar 4.361,5, né? Tem um meiozinho por causa do 1, certinho. Só que agora você vai ter que corrigir as casas, porque eu só fiz a multiplicação deles. Duas formas de pensar. Quando eu divido por 100, é só eu jogar a vírgula 2 casas para a direita. Pedrão, sempre me atrapalho com isso.
Usa o bom senso. Usa o bom senso. Eu estou fazendo 71% de 61. Peraí. Metade de 61, 50%, seria 30. O meu valor é maior que a metade, então vai ser maior que 30, mas obviamente menor que o próprio 61. Então estou entre 30 e 61. Não pode ser 43 mil, não pode ser 4 mil, não pode ser 436, só pode ser o 43. Então, pelo bom senso, eu já sei que a nossa vírgula ela tem que estar aqui. Tá legal? Então, 71,5% de 61 vai ser simplesmente 43,615 e acabou. Se você entendeu esses casos, não existe porcentagem que você não consiga calcular. Tá certo? Agora, vamos só lembrar de uma coisa muito importante que ela esquece na matemática. O grande problema da matemática é que ela é multifatorial. Ela tem vários fatores envolvidos dentro de uma questão, certo? Então, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês como se faz cálculo de porcentagem. Acho que o Joey começou a miar aqui. Oi, filho. Tô gravando, né? Ele tá aqui miando, talvez vocês vão ouvir o miado de um gato, é o Joey me chamando para brincar. Não é o momento, filho. Não é, tô aqui. Quer vir falar com eles? Vem aqui. Esse é o Joey, dá oi para todo mundo. Tamo aí, ó, tá vendo? Tô gravando, agora você tá aparecendo, quer conversar com eles? Não, tô bem aqui no colo. Gostosão, não quer beijo agora. Tudo bem, entendemos. Agora o Snoopy chegou aqui também. Tá uma farra dos gatos. Oi, filho. Oi, meu Deus. Tá aqui correndo, o Snoopy é mais novinho. Enfim, voltando. A matemática, ela é multifatorial, certo? Ela tem vários temas dentro de uma mesma questão. Então eu expliquei para vocês como calcular porcentagem, certo? Só que para você calcular porcentagem, você inevitavelmente tem que fazer uma multiplicação. E aí, se você tem problemas com multiplicação, aí você vai ter que estudar multiplicação. Lembra sempre disso. Sempre que você se atrapalhar com uma questão, identifica qual foi a etapa, qual a parte da questão que você se atrapalhou, né? Para você identificar realmente onde está a sua dificuldade e onde está a sua dúvida. Tá bom? E, já fazendo jabá, se você tem dificuldade com musculação, não, musculação também pode conversar comigo, mas com multiplicação, vai depois no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, tem 2 Pedro Campos no YouTube, eu e um cara metaleiro cabeludo magrelão. Então você vai saber quem sou eu, acho que é bem fácil, a gente é bem o oposto, ele não tem barba, eu tenho, ele tem cabelo, claramente eu não, então é fácil entender. Mas voltando. Vai no meu canal de YouTube e tem lá um vídeo só sobre multiplicação e um vídeo sobre divisão. Então, se você tem dificuldade com esses temas, dá uma olhadinha lá. Mas, sempre que você tiver problema com uma questão, tente identificar onde foi que apareceu esse problema. Tá, eu errei a questão, mas é porque eu não soube interpretar? É porque eu não soube montar a equação? É porque eu não decorei a fórmula? É porque eu não consegui resolver a equação? É porque eu não soube fazer as contas? Então sempre se foque nisso, tá certo? E para a gente ter uma visão mais clara de tudo isso agora e de aplicar a porcentagem na prática, a gente precisa resolver algumas questões. E é justamente o que a gente vai fazer aqui a partir de agora, resolver questões de porcentagem. E aí, para isso, eu preciso jogar a questão na tela, então vem comigo aqui. No nosso material, primeira questão, VUNESP 2021, ela diz assim: o Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que, em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhões de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Bom, como todo tema matemático, a gente sabe que interpretação de texto é muito importante para a questão. Então aqui, a questão conta um baita textão, rola pra caramba, fala do Pix, de alterações e tal, mas no final o que ele quer é o seguinte, ó, ele fala: considerando o valor movimentado em 2019, que valor é esse?
1,8 trilhões de reais. Então, considerando o valor de 1,8 trilhões de reais, uma variação de 0,1% corresponde a. Então, o que ele quer calcular é quanto que 0,1% deste valor corresponde. É isso. Em cima de 1,8 trilhões. Se eu tiver uma pequena variação de 0,1%, quanto que isso vai ser efetivamente? Então, a questão pode ser resumida na seguinte situação. Eu quero calcular 0,1% de 1,8 trilhões. Acabou. Essa é a brincadeira. Calcular 0,1% de 1,8 trilhões. Aí vamos para o que a gente já viu. Primeiro, 0,1%. Você sabe quanto que é 0,1%. Vai ser 0,1 sobre 100. Isso na forma fracionária. Quando eu trabalho como fração, o símbolo de porcento representa uma divisão por 100. Então, 0,1% pode ser 0,1 sobre 100, o que, mais uma vez, nesse caso, é o que eu recomendo para resolver a questão. Ou eu também posso representar ele na forma decimal. E aí só toma cuidado. Por quê? Se você for representar 0,1% na forma decimal, lembra, a vírgula ela se desloca 2 casas para a esquerda. Então, ó, 0,1 é o que ele já era, certo? Aí eu coloco mais um e ele. Aqui, o 1 aqui representaria 10%, o 1 aqui representaria 1%, então 0,1% seria o 1 nessa casa daqui. Então você pode representar ele de qualquer uma dessas duas formas. Para geralmente calcular em cima de multiplicação, eu prefiro a fração. E este valor é calculado em cima de 1,8 trilhões. Então a gente já sabe, o D representa uma multiplicação, e aí eu tenho o 1,8 trilhões. E aí só cuidado para representar esse número, porque a brincadeira da questão era justamente essa, conseguir representar o 1,8 trilhões com a quantidade de casas que ele tem. Então vamos lá, 1,8 trilhões. Se eu parasse aqui, seria 1.000 mais 3 zeros. Agora, com 3 zeros, eu tenho 1 milhão. Mais 3 zeros, eu tenho 1 bilhão. E mais 3 zeros, agora sim, eu tenho 1 trilhão. Então, aqui é 1.000, depois milhão, depois bilhão e agora sim trilhão. E vamos fazer os cortes aqui, é bem facinho. 2 zeros aqui de baixo. A gente corta com 2 zeros daqui. Tá lindo. E aí, multiplicar por 0,1 é só deslocar a vírgula uma casa, tá certo? Então, assim, se eu pegar 0,1 vezes 10, vai ficar 1. Então, esse 0,1, ele simplesmente vai cortar mais um zero da nossa brincadeira. Vou até representar de outra cor para não dar complicação. Então, este 0,1, quando multiplicado, ele vai tirar mais um zerinho aqui da brincadeira. Beleza? E o número que vai sobrar é esse aqui, ó. Opa, fechado, né? O número que vai sobrar é esse aqui. Pedrão, e que número é esse? Vamos lá. Se o 1 tivesse aqui, seria 1.000. Se tivesse aqui 1 milhão, então aqui é 1 bilhão. 1 bilhão e 800 milhões, ou simplesmente 1,8 bilhões de reais. Que é a nossa resposta final. A alternativa certa, a alternativa B, de bilhões de reais. Acabou. Simples assim. A questão só queria um jogo ali entre as alternativas, os cálculos e nada mais. Um simples cálculo de porcentagem. Beleza?
Tá, Pedrão, mas vai ser toda a questão assim? Não, eu posso ter algumas questões um pouquinho mais enroladas, que a gente vai ver agora na sequência, nessa questão que eu adoro, e ela diz assim: dos membros de uma população, 20% usam óculos e 40% dos que usam óculos são míopes. A pergunta é, qual a porcentagem de míopes em relação à população inteira? Bom, qual que é a diferença básica entre essa questão e a questão anterior? Na questão anterior, eu conhecia tanto a porcentagem que eu tinha que aplicar, quanto o valor. Então, era basicamente 1,8 trilhões e eu vou calcular 0,1% disso. Bom, agora, ele começou falando para mim que 20% dos membros de uma população usam óculos. Então, eu sei que eu vou ter que calcular 20% dessa população. Só que tem um problema leve, que é, no enunciado, em momento algum, o examinador contou para a gente de quantas pessoas é essa população. Ele não falou uma população tem 1.000, 2.000, 20.000, 100.000 pessoas. Não disse. Legal? Tá, Pedro. E aí, como que eu faço quando eu tenho que trabalhar com porcentagem em cima de um número que eu não conheço? É bem simples. É só você imaginar que esse total é de 100. Então, vou imaginar que a minha população tem um total de 100 pessoas. Tá, Pedro, mas espera aí. Se ele não disse para mim quantas pessoas tem na população, por que eu posso, sem problema algum, admitir que ela trabalha com 100 pessoas só? Porque a questão está trabalhando com porcentagem. E todo cálculo que eu faço em cima de 100 é um cálculo por cento. Então, em questões de porcentagem, quando você não sabe o total, não sabe sobre o que aplicar essa porcentagem, trabalha com 100, que não vai ter erro. E aí, vamos lá. Dessa população, eu sei que 20% usam óculos. Vamos lá. Dessa população, 20% usam óculos. Pô, não tem nem muito o que pensar. 20% de 100 é 20. Então aqui não vou nem fazer frescura. 20 usam óculos. Acabou. Agora, lembra sempre que porcentagem, toda vez que você descobre uma porcentagem, você automaticamente descobre o complementar dela. O que eu quero dizer com isso? Se dessa população 20% usam óculos, automaticamente 80% não usam. Então, eu já vou anotar aqui o número de pessoas que não usam óculos. Pedrão, isso é importante? Não sei, depende da questão. Então, eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, porque a gente já deixa guardar todas as informações que podem ser importantes. Então, 80 pessoas, ou 80%, não usam óculos. Tá lá. Beleza? Eu também tenho toque, vocês sabem disso. Então, vou só fazer um negócio para alinhar perfeitamente estas flechinhas, porque a vida é assim. Olha que mágico. Eu faço isso aqui, ó. Torto direitinho. Eu faço assim que eu consigo alinhar as duas perfeitamente. É loucura, chama. Meu Deus do céu, não era isso que eu queria claramente. Pronto. E depois, se quiserem printar, apostilinha bonita. Show de bola, show de bola. Bom, tá lá. Essa é a primeira situação que a gente tem. Lembra, falou de porcentagem, sempre fica atento ao complementar. Nessa questão, por exemplo, eu sei que esses 80 não vão ser importantes, mas poderiam ser. Então já perde um tempinho para organizar a questão com todas as informações que ela tem. Legal? Depois ele fala assim, e 40% dos que usam óculos são míopes. Então ele agora está se referindo só aos que usam óculos. 40% deles são míopes. Vamos lá. Dos que usam óculos
40% são míopes. Eu já estou fazendo assim porque eu já vou colocar o complementar também. Então, dos que usam óculos, 40% são míopes. Só que agora não é 40% em cima da população, é 40% dos que usam óculos. O que você vai fazer? Vai lá no cantinho, 40 sobre 100 vezes os que usam óculos são 20. Acabou. 40 sobre 100 vezes 20. Vai cortar 0 com 0, 0 com outro 0, 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, destas 100 pessoas, 8 são míopes. E não vai fazer diferença neste momento, mas não custa nada. Se 40% é míope, automaticamente os outros 60% o complemento não são. E que nesse caso de 20, se 8 são míopes, os outros 12 não são míopes. E tá lá, agora com isso a gente tem todas as informações que a questão podia trazer. Tudo que esse enunciado disse está colocado na lousa, tá certo? Qualquer pergunta que ele possa fazer está respondida nessa lousa. Só que no caso ele fez a pergunta mais básica possível, não tem problema. Ele fala, a porcentagem de míopes em relação à população inteira? Pô, vamos ver. Eu estou vendo que eu tenho 8 míopes nessa história toda, só que ele não quer saber o número de míopes, até porque eu não sei quantas pessoas tem na população. Mas ele quer saber a porcentagem de míopes em relação à população. E é bem fácil. Tem 8 míopes a cada 100. E todo cálculo em cima de 100 é um cálculo por cento. Então, 8 em cada 100, 8% são míopes. Repara que se ele perguntasse quantos não são, eu saberia também qualquer pergunta que ele pudesse fazer estaria representada nesse diagrama, já que eu coloquei nele todas as informações que aparecem no enunciado. Tá legal? Pedrão, nessa questão eu fiz mais fácil. Eu calculei direto 20% de 40% de 100. Acertou, mas é porque essa questão é bem básica. Eu quis montar um esqueminha que você conseguiria construir para resolver qualquer questão de porcentagem que poderia aparecer. Tá certo? E aí, nada mais justo do que resolver uma saideira, a terceira para cravar. Então, bora lá para essa questão agora. E sala, vale aquela dica de sempre. Nesse momento, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão sozinho. Tenta sozinho, legal? Que aí depois de fazer, você dá play e vê como eu faço para tirar qualquer dúvida, combinado? Então vamos lá, ele diz, em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres, automaticamente, 70% do complemento são homens, sendo 60% delas casadas. Entre os homens, 20% são solteiros. O número total de funcionários solteiros nessa empresa representa, em relação ao número total de funcionários, uma porcentagem de. Então, questão bem parecida com a anterior. Eu tenho as pessoas da empresa e ele vai falando, nessa empresa, 30% é funcionária mulher, o resto é homem, sendo 60% casado, enfim. Então, vamos construir essa questão no mesmo padrão da anterior. Inclusive, vou até ver se eu consigo copiar isso aqui da anterior. Show! Só os números que não estão certos eu vou trocando, tá? Só para a gente já ter esquematizado aqui da anterior. Pra vocês verem como é quase igual a questão. Tá lá. Não olhe para os números por enquanto, vamos pensar na questão. Então ele fala, em uma empresa, 30% dos funcionários são mulheres. Só que em momento algum ele disse qual o total, quantas pessoas tem nessa empresa. Se ele tivesse me dito quantas pessoas tem na empresa, seria uma questão de cálculo de porcentagem muito parecido com a primeira que a gente fez. Como ele não disse o total, ela se parece mais com a segunda. Então, como eu não sei quantas pessoas tem na empresa,
eu vou imaginar um total de 100 pessoas. E ele começa falando para a gente que destas 100 pessoas, 30% são mulheres. Então, 30% são mulheres. E aí, 30% de 100 vão ser simplesmente 30 pessoas. Então, a cada 100, eu tenho 30 mulheres. E aí, importante, se 30 são mulheres, o complemento, os outros 70%, vão ser homens. Então, tenho lá 70 homens. Show. Ai, Pedrão, peraí, temos um problema. E os gêneros não binários e tudo mais? Galera, acho a discussão super válida em âmbito social. Super válida, identidade de gênero e tudo mais, acho importantíssimo. Só que para concurso, essa discussão não entra, tá certo? Então existem infinitas questões que eles trabalham como homem como sendo complementar de mulher e vice-versa, tá? Como é esse caso, 30% são mulheres, a questão já está admitindo que então o resto, 70%, são homens, tá bom? Nunca teve uma questão que considerasse outras identidades de gênero, então sempre foi dessa forma, tá legal? Não estou falando opinião, estou falando só como a prova trabalha, é assim que ela trabalha, tá certo? Se você não concordar e quiser pedir recurso, sem problema algum. Só nunca vi um recurso como esse ser aceito, e a gente sabe, no cenário de concurso, a gente tem que trabalhar nas regras do concurso, tá legal? São eles que fazem a prova e a gente trabalha na regra deles. Então já guardem no coração de vocês. Para a prova, se falou que 30% é mulher, automaticamente 70% é homem, e vice-versa. Os complementos sempre vão ser homem e mulher, tá legal? Show! Então tenho lá 70 homens. Aí ele diz, sendo 60% das mulheres casadas. Então, ele primeiro disse que 30% era mulher, o restante é homem. Agora ele está me contando que dentre as mulheres, 60% são casadas. Vamos lá. Dentre as mulheres, ele contou para a gente que 60% delas são casadas. Só que não é 60% do total, é 60% das mulheres. Então você vai colocar lá 60 sobre 100 vezes 30. 60% de 30. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Aqui, basicamente, o 60 e o 30 estão multiplicando, o 100 dividindo. Então, eu posso cortar 0 de cima com de baixo. 6 vezes 3, 18. Então, tenho 18 mulheres casadas. E aí, mais uma vez, o complemento. Se 60% delas são casadas, os outros 40% são solteiras. E, ou, no caso, simplesmente de 30, tiro as 18 casadas, sobram 12 solteiras. Isso entre as mulheres, tá certo? Depois ele fala dos homens. Entre os homens, 20% são solteiros. Então, entre os 70 homens, 20% deles são solteiros. Mais uma vez, não é 20% do total, é 20% dos homens. Então, eu tenho 20% de 70. Corta 0 com 0, 0 com 0. 7 vezes 2, 14. Então, tenho 14 homens solteiros, né, que ele falou. 14 homens solteiros. E aí, automaticamente, o complementar, os outros 80% serão homens casados. De 70 eu tiro 14. Vão sobrar 56 casados.
58 minutos. Ah, não, 56. Olhei pro 12 de baixo e me emocionei. Emoção. Tá lá, 56 casados, 14 solteiros, totalizando 70 homens. Pronto. Tá construída toda a situação da nossa questão. Repara que agora eu tenho resposta para todas as perguntas. Homem casado, homem solteiro, mulher casada, mulher solteira. Só trabalhando os complementares. E aí a pergunta é, o número total de funcionários solteiros nessa empresa representa do número total, beleza? Ele quer saber quanto que os solteiros representam do total. Vamos olhar. Eu tenho 14 homens solteiros e tenho 12 mulheres solteiras. Ou seja, eu tenho um total de 26 pessoas solteiras em cima de uma população de 100. Ou seja, 26 em cada 100. 26% são pessoas solteiras. Alternativa certa, alternativa C, detonando essa questão e mostrando quem é que manda. E repara, na questão anterior, eu construí todo o diagrama, mas ele não usou. Ele foi pelo caminho mais básico de calcular porcentagem em cima de porcentagem. Já essa questão agora, muito parecida com a anterior, mas utilizou todas as aberturas, já que falou de mulher casada, mas estava interessada nas solteiras e vice-versa e tal. Então, meu conselho é você sempre construir o diagrama com os complementos em porcentagem, porque você nunca sabe qual informação vai ser importante no final da sua questão. Tá legal? E tá lá agora com isso, tá completo. Mostrei a teoria, mostrei como calcula, mostrei o que é o D, o do, o dá, e resolvemos 3 questões, o que para uma live é parrudo, né? Porque questão de matemática é meio chatinho e demorar. Então agora você entende totalmente o que é porcentagem, tá apto a detonar geral, certo? Então não quero mais ver erro de porcentagem. É lógico, qualquer dúvida que sobrar, qualquer probleminha, qualquer coisa, não deixa de falar comigo, me adiciona no Instagram, pode mandar mensagem, a gente troca ideia por lá. Dá uma olhadinha também aqui no canal do Que Concursos, que toda terça-feira, às 7 horas da noite, tem uma live sobre começando matemática do zero. E nessa live vai intercalando eu, professor Arruda, Rafael Serra e o Júlio César. Cada terça-feira é um, a gente vai trocando, a gente tem um cronograma nosso ali. E essa live, a gente já está aí há 3 meses, tem nessas lives até indo para o 4º, então a gente tem bastante aula. Mas se você for na playlist Começando Matemática do Zero no canal do Que Concursos, você vai ter desde a primeira aula, que é comigo, o básico da matemática. Legal? Então, aula a aula, a gente vai desenvolvendo com bastante calma, que é para você não ter mais problemas com esse tema. Tá certo? Então, senhoras e senhores, não deixem de curtir o vídeo. Eu quero ver curtida aqui depois. Comenta alguma coisa, compartilha com os amigos, me adiciona no Instagram, dá uma força pra gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Um beijo enorme. Até uma próxima e tchau. Valeu.